Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Orá apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h03. Boa tarde. Você sabe o verdadeiro milagre da manhã? Acordar, meditar, orar, conversar com Deus, alguns minutos, um tempo para ler, visualizar como vai ser, como você pretende que o seu dia seja, com muita alegria, com muita felicidade, sempre com Deus no comando, afirmar, acreditar, não aceitar aquelas ideias negativas, aqueles pensamentos negativos, não. Acredite que você pode. E agradecer a Deus. A gratidão realmente é uma coisa que faz a diferença. Se você acorda cedo e foge muito disso que eu falei, você está acordando cedo à toa. 12h04. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Senadora Simone Tebet, aqui do Mato Grosso do Sul, fez uma fala sobre a bioceânica. É o transporte que vai ligar o Brasil até do Oceano Atlântico ao Pacífico, e ela pediu prioridade do governo federal sobre a bioceânica. Ela pediu uma atenção especial ao governo porque realmente é um projeto de rota de integração latino-americana, que é conhecida como a Rota Bioceânica. E em reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, é o cara que mais entende de infraestrutura no Brasil, está no lugar certo, uma escolha fantástica do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o Arthur Mário comentou sobre isso, que eu ressaltei, apresentei esses dias a biografia dele, e o Arthur fez esse comentário no Jornal da Hora pela manhã. E baseado no comentário do Arthur, da fala, da solicitação da senadora Simone Tebet, é que eu estou fazendo o comentário. Por quê? Porque a senadora de Mato Grosso do Sul, ela ressaltou as vantagens da abertura da rota estratégica para as exportações brasileiras, mas não só para isso. É a região centro-oeste toda. Ela citou o ganho para a integração comercial, a cultura desses países, o turismo, todos os ganhos entre Brasil, Chile, Argentina e Paraguai a partir da concretização da rota. É um questionamento que eu quero fazer, por isso que eu optei em pegar esse tema que o Arthur Mário comentou no Jornal da Hora, porque está sendo construída uma estrutura da bioceânica pelo Paraguai, saindo de Porto Murtinho. Começou no governo do Zeca, do PT, quando governador aqui em Mato Grosso do Sul, e o irmão do Zeca pegou toda a carga para administrar, dizendo, a senadora na fala dela, dizendo que não há dificuldade, a ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta já está sendo custeada pela Itaipu Binacional. A rota vai trazer um desenvolvimento estratégico regional para o Brasil, muito grande para o agronegócio, também é importante, e o governo federal deve priorizar a bioceânica. Lembrando que o trajeto todo terá cerca de 8.000 quilômetros menor para transportar os produtos brasileiros, especialmente grãos, até a China e o mercado asiático. O ministro Tarcísio já tinha conhecimento da rota bioceânica e acrescentou que há também a intenção de estimular a bioceânica por via ferroviária. Ele citou o projeto que já tramita no Senado, o PLS 261-2018,
sobre ferrovias privadas e disse que a recuperação das ferrovias é prioritária para interligar a malha brasileira à peruana e chilena. E o projeto, inclusive, já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos. Agora só aguarda a votação na Comissão de Infraestrutura e depois seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça. Então a senadora Simone, que é presidente da CCJ, se comprometeu a colocar a matéria em pauta rapidamente quando o texto chegar à CCJ. A senadora aproveitou a reunião com o ministro para solicitar a liberação de recursos pelo DENIT para as obras de restauração da BR-262 entre Três Lagoas e o entroncamento com a MS 338, o valor total de 178 milhões. Tá, tudo isso muito bem, tudo isso muito bonito. A senadora, que é aqui de Mato Grosso do Sul, fazendo essa solicitação ao ministro Tarcísio Gomes, que é o responsável pela infraestrutura do país. E eu só quero deixar aqui um questionamento. Tudo bem, foi na época do governador Zeca do PT, que é de Porto Murtinho. Ele puxou a sardinha para o lado dele, ele puxou para a cidade dele. O irmão dele, que também é da região, abraçou a causa e tem trabalhado pela Bioceânica, saindo de Porto Murtinho, onde estão construindo a ponte. Quando o ministro Tarcísio fala, também aproveitando a ligação via ferroviária, através da ferrovia, não tem nada de ferrovia aí. Teria que construir toda a estrutura a partir de Porto Murtinho. E aí eu pergunto, por que não aproveitar a estrutura que Corumbá já tem? Corumbá tem rodovia até lá, não precisa de ponte, entra na Bolívia com tranquilidade, tem a ferrovia que vai de Corumbá até Santa Cruz de la Sierra, entra, ficaria muito mais fácil. São essas coisas que não dá para entender no Brasil. Será que faltou intervenção política, faltou interesse? Corumbá não tem liderança política para lutar por isso, por brigar? Quer dizer, Porto Murtinho, tudo bem, era o governador, Zeca do PT, então a caneta era dele, ele optou em começar toda essa estrutura a partir de Porto Murtinho. É bom, o importante é ligar, é fazer essa ligação, essa integração. Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, por que também não a Bolívia, que já tem a estrutura pronta? Me lembra muito a época da Copa do Mundo, quando ainda disputando os estádios onde teriam jogos da seleção brasileira, da Copa do Mundo, e a disputa entre Cuiabá, capital de Mato Grosso, e Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e os dois estados brigando para que fossem sede de alguns jogos da Copa do Mundo. André Putinelli era o governador aqui de Mato Grosso do Sul, né, na época, e lá de Mato Grosso, Blairo Maggi, produtor, empresário do agronegócio, e foi ministro da Agricultura no governo Temer, veio da Dilma, no Temer, né, terminou dia 31 de dezembro o mandato dele. Na época ele era governador de Mato Grosso. E a briga entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele levou vantagem. Estratégia, pegou uma consultoria lá da Alemanha, onde tem a sede da empresa da FIFA que organiza a seleção, e conseguiu, através dessa consultoria, da influência política que ele tinha junto ao presidente Lula, e levou a Copa para Cuiabá. E era público e notório, visto a olho nu, a estrutura que Campo Grande tinha era muito maior, muito melhor do que Cuiabá. No entanto, Cuiabá ganhou. Porque vai ser bom para Cuiabá, porque vai trazer investimento, vai trazer modernidade, vai trazer... E não trouxe quase nada. Na época eu trabalhava lá, morava por lá e acompanhei esse processo. As obras todas inacabadas. O VLT, que era para cruzar de Várzea Grande até Cuiabá, ficou na primeira estação, lá próximo ao aeroporto. As ruas esburacadas, obras abandonadas, e o dinheiro sumiu. O dinheiro vapt-vupt, acabou. Mas, por influência política, foi levado para Cuiabá.
E aqui é a mesma coisa, é influência política que a Bioceânica sai de Porto Murtinho, fazendo a integração Brasil, Paraguai, Chile, Argentina, sendo que em Corumbá já tem toda essa estrutura de rodovia, de ferrovia, de toda a ligação. Mas é a força política, né? Parece que Corumbá não tem tanta liderança política para lutar por isso. Eu sou o Gino Rondon e essa é a minha opinião. 12h13. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h14. E a economia brasileira encolhe 0,2%, tem a primeira queda trimestral desde 2016. Bolsonaro diz que o Brasil está perto do caminho da prosperidade, e que a economia deve crescer, Torres Freire diz, menos que o 1,1% do ano passado. A economia parada esfria planos de empresários. Quem iria construir 20 deve construir somente 10. 12h14. Nós vamos conversar agora com a Alessandra Piano, idealizadora e presidente da Campo Grande Expo. Ela fala com os ouvintes da Rádio Hora, do Giro Notícias com o Gino Rondon. Boa tarde, Alessandra. Olá, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você também. Alessandra, são 5 dias de evento, esperados cerca de 20 mil pessoas para essa feira focada no agro, né? É isso, uma feira bastante técnica, né, e diurna. Você é considerada a mais jovem, a feira, você é empresária do agronegócio, e essa feira é a mais jovem das feiras de negócios do Brasil, que tem o foco em sustentabilidade através do fomento das práticas de integração, e a Campo Grande Expo traz questões pertinentes ao novo agro. Eu trabalhei muito com agronegócio em Mato Grosso, desde a época de Blairo Maggi, antes dele entrar na política. Eu fui fiscal do Banco do Brasil e acompanho muito o agro. E sei do crescimento, porque antigamente eles se preocupavam dentro até a porteira. Aí com a saída dos filhos para estudar, dos filhos dos produtores mais tradicionais, eu sou também de uma cidade, só que da pecuária de Corumbá, minha família também tinha fazendas, criação de gado, mas era só dentro da porteira. Dali para fora é mais recente, com o agronegócio aproveitando. E aí o produtor teve muita dificuldade até de vender, de comercializar profissionalmente. Esse foco, você, Alessandra, que pensa o agro, que vive o agro, também traz esse evento aqui para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, para alavancar cada vez mais o agronegócio. E quem faz o agronegócio? Exatamente. Bom, nós nos intitulamos uma feira escola, então essa parte de capacitação ao uso de novas tecnologias é para capacitar o homem do campo, o empresário interessado, a utilizar a tecnologia a seu favor e assim aumentar a sua produtividade, né? E em detrimento deste evento que também tem a parte comercial, né, que são os expositores, está fomentando negócios e assim aumentando também a rentabilidade das empresas que estão lá com suas marcas e seus produtos. Então é um evento que vai agregar o fomento do comércio de máquinas e insumos e também a capacitação de pessoas. Alessandra, essa feira começou dia 28 de maio e vai até o dia 1º de junho. E acontece isso, lá no Terra Nova, né? Terra Nova Evento, saída para Rochedo, fica a 8 quilômetros da cidade, um ambiente extremamente favorável ao evento. Nós temos lá algumas variedades de sementes, de pastagem e de milho plantadas para que o produtor possa ver o resultado dessa nova tecnologia das marcas. Temos dinâmicas de campo, temos 80 mini cursos e workshops acontecendo ao longo desses 5 dias. Enfim, é uma feira bastante completa para quem procura um evento de negócios. Eu participei de várias feiras do agronegócio, exposições
Então, essa feira, além de trazer essa tecnologia para quem vive o agronegócio, para quem trabalha no agronegócio, então também tem a parte de campo, a parte prática. Isso. Temos vários cursos da Embrapa sendo ministrados lá, temos de outras empresas, temos de profissionais de várias universidades, enfim. Uma demanda bastante interessante para quem é do setor. Uhum. E vale a pena ressaltar que nem tudo é no campo, mas também nem tudo na sala de aula. Então, eu diria que também eu amei. Tem alguns cursos, inclusive, que começam na sala de aula e depois terminam no campo. Sim, parece que para o ano que vem, os destaques da próxima edição da feira, aí terá o inédito campo de demonstração, onde os parceiros poderão mostrar as suas tecnologias em sementes, havendo até dinâmicas de máquinas, com apresentações ao vivo de equipamentos, implementos e acessórios lançados pelos expositores. Isso programado para a próxima edição, tá certo, Alessandra? Não, isso já está acontecendo. Já acontece? É nessa edição e com certeza nós vamos estar mantendo para a próxima. Ah, tá. Você tem a programação aí na Campo Grande Expo. Amanhã, a presença da ministra Tereza Cristina? Ou ela já esteve? Qual que é a programação? Não, ela está prevista para o sábado. Sábado, a presença da ministra Tereza Cristina. É uma previsão, ela está no Chile, se não me engano, e finalizou a possibilidade dela estar conosco no sábado. Certo, dia 29 foi o dia do Jovem Agro. Hoje, dia 30, ontem, dia 30, dia do IPLF. ILPF. É. Hoje, dia 31, dia da Mulher no Agro. Não, o dia da Mulher no Agro é amanhã. Dia 31 amanhã. Dia 1º de junho, dia do Pantaneiro também. Essa é a programação? Isso, exatamente. Dia do Pantaneiro é o encerramento do evento no sábado. Uhum. Acontece durante o dia. Os workshops, palestras, seminários. Isso. E o acesso ao Terra Nova. Eu estou vendo aqui palestras e seminários, todos gratuitos, mas para ter acesso ao evento, à feira, tem algum custo? Não, para ter acesso à feira, basta... Aliás, desculpa, para ter acesso aos cursos é gratuito, mas para ter acesso à feira basta pagar um valor simbólico de R$10. E aí vai ter acesso a todos os cursos gratuitamente. E tem a presença de um grande profissional, já tive o prazer de estar com ele por mais de uma vez em São Paulo, que é o palestrante José Luiz Tejon. Esteve participando, Isso. participa ele também. Ele esteve conosco no primeiro dia do evento, na terça-feira, palestrou, participou da nossa cerimônia oficial de abertura, assim como outras autoridades que vieram de várias regiões do país também estiveram aqui conosco. Uhum. Alessandra, outra inovação é a presença dos influenciadores digitais do agronegócio, né? Isso é uma tendência até dos eventos estar se atualizando nesse sentido, né? Então, uma das forças que hoje se utiliza para que a informação chegue até o público-alvo é a força da internet. E digital influência no agro também tem sido uma ferramenta bastante eficiente no sentido de levar a informação do que a feira tem a apresentar a todos os profissionais interessados, não só da nossa região, mas do país todo. Uhum. E é uma força violenta, né? Os influenciadores hoje acabam fazendo a diferença, né? Tem influenciador, inclusive, aqui de Campo Grande, né, Alessandra? Sim. Temos, na verdade, uma mobilização de vários outros que não tinham sido selecionados para serem propriamente um influenciador da feira, mas que espontaneamente abraçaram a causa e nos ajudaram a divulgá-la. Eu estou vendo aqui na programação do Agro Mulher, dia da ministra Tereza Cristina vai ser no sábado, e dia da Mulher no Agro vai ser amanhã, né? Sexta-feira amanhã. Eu tenho uma grande amiga de Mato Grosso que hoje mora em Curitiba, nós já fizemos algum trabalho junto, a Mariângela, filha do Marco Antônio, produtor lá de Rondonópolis. Ela tem um escritório focado no agronegócio e sempre participa de eventos voltados para a mulher no agronegócio.
ela não está, por acaso, aqui na relação do agro-mulher, né? Você conhece a Maria Ângela, lá de Curitiba? Eu não a conheço pessoalmente, mas sei quem é. Bom, a mulher, ela hoje representa 30% do PIB no agronegócio no país, então ela tem já a sua expressão. Mulheres em todo o país são líderes hoje de empresas, de grandes empresas do setor, e eu estou trazendo 15 para cá para estar conosco nesse dia e fazer uma dinâmica diferenciada lá com outras mulheres que vão estar conosco, compondo lá esse dia. Mas o intuito maior do Dia da Mulher do Agro é motivar as outras mulheres a empreenderem. Nós usamos essa terminologia de mulher, mas sem nenhuma pretensão de excluir os homens de qualquer coisa no setor, mas apenas é um formato de uma comunicação mais estreitada entre as mulheres, né? O que nós queremos ali é provocar um ambiente onde a comunicação ela seja atingida com sucesso, porque daí é um ambiente de mulher para mulher, né? Você compartilhando ali as suas dores e sucessos dentro de uma vida profissional. E cada vez mais a mulher conquistando espaço também no mercado de um modo geral, né? Isso é muito bom. A competência da mulher, né? Na verdade, isso se destaca porque não era comum, mas deveria ser, né? Então, hoje tem a mulher ganhou espaço porque antes não tinha, mas o normal, o natural, era que tivéssemos desde o início, isso hoje não seria nenhum diferencial, e sim apenas uma coisa natural do setor, que igualdade para todos. Que não tinha, né? Que não havia. Exato. Essa presença aqui, Alessandra Piano, de Aretusa, lá de Piracicaba, do Everton Martim, do Rio das Pedras, de São Paulo. Karina Queiroz é a influenciadora aqui de Campo Grande, né? Focado realmente no agro para alavancar cada vez mais, né, o agronegócio. E são pessoas que já atuam no setor e acabaram tornando sua rede social um veículo de comunicação entre seus seguidores, e aí já tem a sua força, né, como influenciador. E a feira, e não só a Campo Grande Expo, mas outros eventos, têm aproveitado essa força que eles já têm a favor do evento e os convidam para essa participação e essa interação toda, que para o jovem, inclusive, fica bem interessante. Alessandra Piano, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Notícias na Rádio Hora com o Gino Rondon, falando dessa feira de suma importância. Você que é idealizadora e presidente da Campo Grande Expo, né? Eu que agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Sucesso. 12 horas e 26 minutos. Vamos com o nosso intervalo comercial e voltamos já já com mais informações girando aí pelo Brasil, aqui no Giro Notícias Rádio Hora. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. Bom dia, querido ouvinte, como vai? Você já ouviu falar do termo mordomia? Isso, mordomo é a pessoa encarregada de cuidar e guardar uma propriedade que pertence a alguém. Essa é a nossa posição nesse mundo. Somos colocados aqui pelo dono, pelo proprietário de tudo aquilo que vemos. E ele nos encarregou de cuidar e guardar desse jardim. Ele deu essa ordem a Adão: cuide e guarde tudo por aqui. Você é o responsável por fazer toda a terra funcionar. Plante, colha, cuide dos animais, construa cidades, edifique pontes. Faça o que for preciso em minha propriedade, e eu, como dono de tudo isso, te abençoarei. Nosso problema hoje é que queremos por todo custo sermos os donos das coisas. Não aceitamos o encargo que nos foi dado e achamos que o nosso dever é acumular o máximo de bens em nosso nome, e esquecemos que, na verdade, tudo isso já tem um dono. Essa ideia conflita justamente na parte mais sensível, as nossas finanças. Quando agimos como dono, acreditamos que temos o poder que emana do dinheiro. Acreditamos que podemos todas as coisas e agimos como todo-poderoso. No entanto, isso é apenas um triste devaneio que temos e nos conduz para longe do nosso Criador. O homem se coloca como seu igual e não como seu semelhante. Somos chamados para sermos mordomos e não donos. Somos chamados para cuidar e guardar da melhor forma possível, não para usurpar e danificar, nem para destruir e acabar. Nosso trabalho é sermos os melhores mordomos da face da terra. Então, veja suas finanças diferente.
Isso nos dá um senso de responsabilidade maior e uma atitude correta em nosso coração. Pense nisso, tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Giro Notícias com Gino Rondon. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h31. Raquel Acosta Alves Rondon. A gente não tem o costume, hoje de manhã eu ouvi o Arthur Mário também mandando um alô. Não é uma prática do jornalismo da Rádio Hora. Aqui é um rádio que procura trabalhar o tempo todo, aproveitar o tempo todo para as informações, mas dizendo para mandar um alô lá no assentamento Lambari, Ayrton da Silva Rondon, somos primos, que bom. Meu avô, ele dizendo, é de Corumbá, ele é filho do Ayrton, irmão da Dona Zélia. Aí um abraço para vocês aí do assentamento Lambari e obrigado pela audiência, onde você estiver, no carro, em casa, trabalhando, descansando, almoçando, muito obrigado pela audiência aqui no Giro Notícias na Rádio Hora com o Gino Rondon. E girando agora com as informações de Felipe Gotardo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gino. Boa tarde a todos. Gino, é o seguinte, vamos falar sobre o trânsito, o que está acontecendo aqui na cidade, né? Com as obras aí que estão acontecendo lá no centro, algumas ruas acabam sendo interditadas e amanhã isso vai acontecer. Amanhã, sexta-feira, dia 31, o cruzamento das ruas Dom Aquino com a 14 de julho serão interditadas para a realização das obras do Reviva Campo Grande. Comerciantes, consumidores e moradores das quadras onde acontece essa interdição terão acesso permitido pela AGETRAN. A duração da interdição será de aproximadamente 45 dias e outros pontos que estão interditados é aí a Avenida Manuel da Costa Lima, no sentido Trevo Imbiruçu, entre a Rua Abel Calarge e a Rua Javari, para que a execução das obras de drenagem estejam realizadas. Nesses locais estão acontecendo esta obra. E também a Rua Arthur Jorge, entre a Avenida Rachid Neder e a Avenida Mato Grosso, estão interditadas para as obras de troca de tubulações da Águas Guariroba. O mesmo também aconteceu na Rua Pernambuco, que está sendo interditada para obras também da Águas Guariroba e também de quadra em quadra entre a Rua Padre João Cripa e a Rua Bahia. Gino. O governador está em Três Lagoas, tem alguma novidade, Felipe? Isso mesmo, Gino, ele está em Três Lagoas para ampliação do sistema de abastecimento de água e esgoto do município juntamente com a Sanesul. Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Reinaldo Azambuja está lá e hoje o Reinaldo assinou, entregou e autorizou investimentos no valor de 74 milhões de reais em saneamento básico e anunciou também que em 2 anos o município de Três Lagoas terá a universalização de coleta e tratamento de esgoto. Ele também assinou contrato com 146 famílias que vão realizar o sonho da casa própria no loteamento Jardim das Primaveras, no município de Três Lagoas. Gino? Aumento não falou nada, né? Não. Tá bom. Felipe, obrigado pela participação aqui no Giro Notícias. 12h34. Estudantes e professores estão protestando hoje em todo o Brasil contra o contingenciamento da verba, valor na taxa de 30% aproximadamente, e vários estados estão se manifestando, já se manifestaram pela manhã. Em Brasília houve confusão, agora há pouco uma pessoa foi detida. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Distrito Federal, ela estava com uma máscara e é proibido você participar de manifestação com máscara. Estão programados, marcados atos agora à tarde para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu recebo a visita do Carlos Lourenço, coordenador do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ele que é acadêmico do 6º semestre de Direito. O Brasil hoje não é uma paralisação, é uma manifestação, né? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Gino. Então, o tsunami da educação, né, que foi puxado pela União Nacional dos Estudantes, contra esses cortes, né, que contingenciamento e corte, eu acho que não muda muita coisa no quadro fático da nossa situação. Foi puxado pela Uni e está acontecendo em todos os estados praticamente. Pelo que os analistas financeiros explicam,
o corte seria definitivo. Essa verba, por exemplo, hipoteticamente, se a UFMS tem 1 milhão, vamos cortar 30%, vai passar para 700 mil, PT acabou. Ponto final. Contingenciamento passa para 700 mil agora, mas se daqui 4, 5, 6 meses, 7 meses a economia melhorar, esse dinheiro vai voltando para a universidade paulatinamente, de acordo com a normalização da economia brasileira. E essa é a explicação técnica do governo. O que vai pesar, falando aqui na nossa realidade, aqui da nossa região, você que é acadêmico da UFMS, o que pode acontecer, o que vai estar previsto acontecer? Então, Gino, na questão de corte e contingenciamento, porque se ele colocasse corte, enquanto corte ele estaria inferindo, né, uma regra de probidade administrativa, como as pedaladas fiscais da Dilma. Então coloca-se contingenciamento, chega no mês de novembro, ele diz não, a economia não ficou boa, torna-se corte, né? Então, e no quadro fático da universidade, né, teve agora o reitor, ele fez uma audiência pública dizendo que esses cortes ultrapassam, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ultrapassam os 30%, por causa que também pegou as emendas parlamentares a qual ele tinha conseguido, né, com as bancadas do Mato Grosso do Sul para investimento e custeio da universidade. Então tá em média o corte na Universidade Federal de 50,7%. Né? Isso inviabilizaria, né, a continuidade das atividades acadêmicas da UFMS a partir do mês de agosto. Isso são palavras do reitor da universidade. Prejudica salário de professores ou não? Dos técnicos? Não. Isso aí não vai alterar? Não, por causa que essas verbas, elas são obrigatórias, de caráter obrigatório. Está dentro dos 70% que vai continuar, que você diz aqui que, segundo o reitor, deve chegar a 50% em função... Isso, porque assim, a verba da universidade, cerca de 80% são de caráter obrigatório, né, que vem da universidade, da União Federal, só que para pagamento de funcionários, plano de saúde, etc. Esse não pode ser mexido porque é inconstitucional. O restante é verba de manutenção e custeio, né? Que é para comprar materiais, pagar água, luz e etc. Para manter a universidade. Mas dentro desse percentual que vai ser destinado, vai dar para pagar isso, essa estrutura? Não. O reitor, ele disse que a partir do mês de agosto, vai ele cortar não água, consegue, vai cortar a luz, tudo. Se ele não conseguir um acordo junto às concessionárias, provavelmente vai cortar, por causa que a partir desse mês ele não consegue. Ele não pode mandar a conta lá pro governo federal, não? Paga aí. Teria que ser. Né? Tá, e aí qual que é o posicionamento de vocês, você representando o Diretório Central dos Estudantes, como acadêmico, em comum com os professores também, o que vocês estão pensando? Essa manifestação da agora à tarde que vai acontecer a partir das 15 horas aqui em Campo Grande, vai ser lá na Praça Ari Coelho. Ali na 14. E vai ter, na realidade, a concentração começa a partir das 15 horas, né? Isso, a concentração ela começa às 15 porque vai ter apresentação de trabalhos, uma conscientização da comunidade externa de quão importante é a universidade pública para a sociedade, através dos projetos de extensão, né, e pesquisa. E vai haver uma concentração que começa às 15, mas o ato em si ele sai às 17. 17 horas vocês vão fazer alguma caminhada ali pelo centro? Isso, nós pretendemos sair ali em caminhada na Afonso Pena, né, para trazer e informar a população sobre esses cortes. Como é que está o curso de Direito em si? Por exemplo, quantos alunos tem? Você já está no 6º semestre? Formam quantos, na sua previsão? Vocês começaram com quantos alunos e hoje tem quantos? O curso de Direito não tem uma evasão muito grande, né? A evasão ela é bem pequena. Vamos dizer que no meu turno entram 50 e devem formar 40, 45. A evasão bem alto, isso, né? A evasão do meu curso ela é bem pequena. Uhum. E dentro desse cenário teu, os professores, falta muito professor ou não? Então, nós temos um problema, né, na questão de docentes e etc. E os ataques do governo federal para a educação, eles são imensos, né? Agora teve um decreto que tira a autonomia do reitor
de nomear os quadros de pró-reitores, os quadros que vão auxiliar ele, né? Vai ter que passar pelo gabinete institucional, esses nomes para ser uma aprovação. Então eu acho que está ferindo a autonomia universitária com caráter ideológico, sabe? Por que parte já do tem governo nas federal. universidades. Que né? já tem, Já né? tem esquerda bem forte, é um caráter ideológico. Eu sou oriundo de Universidade Federal e eu vivi isso. Então, e é esse ataque que nós percebemos que o governo federal fez, né? Porque primeiro ele diz que vai haver corte somente em 3 universidades, né? Que é a UF, UFBA e o UNB, por causa que, consequentemente, por causa que elas abrigaram alguns congressos, né, da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e essas 3 universidades elas foram atacadas. Como ele não pode isso, porque a Constituição, ela não, né, o Supremo, etc., não deixaria, ele generalizou isso. Então eu vejo que sim, há um caráter ideológico nesses cortes por parte do governo federal, mesmo para tentar acabar com a universidade pública por inanição. Eu acredito que isso seja um projeto mesmo de governo para a privatização, que já é um projeto que vem de outros governos e etc. E a qualidade da educação? Como é que fica? Então, nós tememos muito a isso, né? Hoje a Universidade Federal, ela corresponde a 95% da pesquisa brasileira, né? 95% da pesquisa ela sai da universidade pública. No momento que eu tiro, eu começo a cortar, não haverá pesquisa. E qual país se desenvolveu sem pesquisa, né? Nenhum país se desenvolveu sem pesquisa e educação. De pesquisa. Mas a qualidade do ensino precisa melhorar. O que deve ser feito para isso, Carlos? Eu estou conversando aqui com o Carlos Lorenzo, que é coordenador do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, falando sobre essa manifestação que acontecerá à tarde aqui em Campo Grande, lá na Praça Ari Coelho. E aproveitando e fazendo uma análise da educação, da qualidade da educação. Então, a educação pública, ela é destaque no nosso país, né? A educação superior pública, ela é destaque, ganhando prêmios e etc. Precisa melhorar muito ainda, eu acho. Porque no ranking mundial... Ela está bem baixa. Bota baixo nisso. Né? O Brasil, né, o governo ele investe muito do PIB na educação, né? Mas se você for comparar o que é gasto por aluno, né, por faixa etária no Brasil, fica muito abaixo de muitos outros países, como Singapura e etc., que investem menos que o PIB. Né? Os Estados Unidos investem, salvo engano, 1,6% do PIB na educação, mas por aluno é quase o triplo que ele investe no Brasil. Mas nós temos que entender também que a economia do Brasil ela está em declínio, né? Desde os outros governos ela está em declínio e é preciso sim haver um ajuste nas contas públicas. Sabíamos disso desde da aprovação da PEC 241, do teto dos gastos e etc. Mas eu acho que uma medida tão drástica quanto essa não vai só tirar o recurso da universidade, vai matar a universidade. Mas isso já vem acontecendo. Lula cortou a verba das universidades, Dilma também, e agora o Bolsonaro pela situação. Eu estou vendo aqui uma manchete do UOL. Governo estuda liberar dinheiro de contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para aquecer a economia. Vai liberar o FGTS para quem tem, para girar o dinheiro, para rodar o dinheiro, para que a economia seja aquecida. E a educação vem a reboque, né, Carlos? Então, esperamos, né, que esse governo ele foi eleito para isso, para mudar o atual cenário, que a maioria não estava contente, mas ele não vem sendo efetivo, vem só fazendo cortes, não vem mostrando a outra via, né? Vem usando a educação como moeda de troca para aprovação da reforma da Previdência, etc. E nós não vamos aceitar, enquanto estudantes, ele barganhar a educação, porque a educação não é gasto, e sim investimento para o nosso país. Tá, então hoje, a partir das 15 horas, lá na Praça Ari Coelho, a manifestação contra o contingenciamento, o corte, como queira você, da verba feita para a educação, para as universidades, para a educação de um modo geral, através do governo. Carlos Lorenzo,
quero agradecer pela sua participação aqui no Giro Notícias, na Rádio Hora, conversando com os ouvintes e falando dessa manifestação que acontece e desejar sucesso. Como é que está, só para a gente finalizar a nossa conversa, possibilidade de uma greve, de paralisação? Então, Gino, nós estamos em estado de greve, né? Mas esse estado é mesmo para ver o cenário, né? Porque eu acho que se o governo quer que nós paramos de estudar, eu acho que como alunos nós temos que continuar a estudar até onde der. O momento que não der mais, que não tiver energia, que não tiver insumos, que não tiver as coisas para que nós conseguimos dar prosseguimento, aí nós vamos ser obrigados a parar. Mas até então a gente vai lutar até onde der. Para não parar. Para não parar. Porque realmente para-se muito mais, eu acho que até a força maior vem dos professores, né? Para parar. A força, ela tem algumas universidades que são pontos chaves, que é a UNB, a UFBA, a UFRJ, que geralmente... Que é Rio de Janeiro, Bahia, Brasília. Isso, que elas começam um movimento de greve, de paralisação. Mas, a priori, nós só estamos em estado de greve mesmo para analisar esse cenário atual. Mas e vamos continuar torcer com as para que manifestações. as coisas melhorem, que não precise parar, para não prejudicar vocês mesmos, né? Você está no 6º semestre, já pensou uma paralisação? Altera toda a vida, né? Muda, prejudica toda a vida da pessoa. Nós torcemos que o ministro, que o presidente Jair Bolsonaro volte atrás e olhe a educação com o olhar que ela merece ter e não como a inimiga da população, como eles vêm pregando. Tá. Ponto de vista do Carlos Lourenço. Toda a economia, todo o Brasil precisa realmente. É como falar no linguajar dele, né? Que ele gosta muito de fazer o sinal de arma e tal. Ele tem uma bala de prata só. Se ele errar o tiro, ele está morto. Então ele tem que acertar. E a gente tem que torcer pelo comandante do avião que a gente está nele, né? Não vamos torcer para cair. Carlos, sucesso lá na manifestação, a partir das 15 horas, lá na Praça Ari Coelho, no centro de Campo Grande. Muito obrigado. Sucesso. 12 horas 41 minutos. Estamos aí também agora, neste exato momento, com o Gilmar Rosseto, analista lá do Sebrae, que fala sobre palestras que irão acontecer do MEI nessa semana que vem. Boa tarde, Gilmar Rosseto. Boa tarde, Gino. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Como é que está a programação das palestras para os MEI, microempresários individuais? Certo. A gente vai ter as palestras para quem está querendo formalizar o MEI, entender melhor como que é, quais são as regras, quem pode, quem não pode se enquadrar com o MEI, todas as sextas-feiras, né, lá no Sebrae, em 2 horários. Então a gente vai ter o horário manhã e tarde. Manhã, às 8h30 da manhã, e à tarde, às 14h30, ele pode estar comparecendo ao Sebrae. Importante ressaltar, Gino, que é interessante o cliente entrar em contato com o 0800 570 0800 e fazer uma pré-reserva dessa palestra, porque ela tem número limitado de vagas. Ela vai acontecer no próprio Sebrae, aí na Mato Grosso? Na Avenida Mato Grosso? Isso, no próprio Sebrae, Avenida Mato Grosso, 1661, esquina com a Rua Bahia. Uhum. Importante também ressaltar os clientes que já queiram, talvez, e já puderem fazer a participação e talvez se enquadrarem, já quiserem fazer a formalização da empresa, eles têm essa possibilidade, tá? Tem uma questão também sobre a parte de quem vai precisar de um ponto fixo, que daí já tem uma necessidade de um outro documento que é feito no site da prefeitura, o Sebrae pode auxiliar também. E o que é importante levar? Os documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, certo? Quem faz declaração de imposto de renda pessoa física, é interessante levar o último recibo, o último número de recibo da declaração feita, comprovante de endereço. Quem vai ter loja, vai ter local fixo para atender o cliente, que vai precisar fazer esse pedido de pré-autorização da prefeitura, tem que levar o IPTU do local onde vai ser aberto o empreendimento, tá? Seja alugado, próprio ou não, levar o IPTU ou uma cópia desse IPTU para a gente estar auxiliando esse cliente a fazer essa guia de consulta. Gilmar, o MEI, quando ele está trabalhando na informalidade, ele tem que fazer realmente a abertura do MEI, que é para ele entrar na legalidade.
Ele precisa do alvará também? Esses dias me perguntaram, MEI, tem que ter o alvará da prefeitura para poder funcionar? Precisa, Gino. Precisa, né? Todo CNPJ aberto, ele, por regulamentação municipal, ele necessita ter o alvará de funcionamento. Uhum. Seja ele com ponto fixo, onde ele vai ter uma loja aberta, seja ele o porta-a-porta. O que é o porta-a-porta, para exemplificar para os nossos ouvintes? O porta-a-porta é aquela pessoa que não vai ter um ponto, não vai ter um local. Então, por exemplo, o pedreiro, ele não tem ponto fixo, ele faz o serviço direto no cliente dele. Nós temos também o exemplo por exemplo, a sacoleira, que vende roupas porta a porta, que vai direto na casa da cliente. Também precisa do alvará de funcionamento. Só que o nome desse documento se chama cartão de inscrição, que é emitido pela prefeitura, ele tem um número de inscrição municipal e ele é válido como um alvará de funcionamento. Ah, tá. O cartão substitui o alvará que a pessoa tem que afixar. Se ele não tem um local, se ele vende ou com perfume, ou com cosmético, ou com roupa, porta a porta, ele tem que andar, então ele tem que ter esse documento da prefeitura relativo ao alvará, né? Exatamente. O alvará de funcionamento também para o porta a porta. Gilmar Rossetto, muito obrigado, agora 12h52, pela participação aqui no Giro Notícias, falando das palestras sobre o microempresário individual. Tem mais alguma informação, Gilmar? Bom, qualquer dúvida que o cliente tenha a respeito do MEI, ele pode estar comparecendo ao Sebrae. A gente tem lá o autoatendimento, onde a gente pode estar sanando dúvidas sobre abertura, sobre alvará, sobre nota fiscal, sobre declaração. Importante também, bem lembrado até agora, amanhã é o último dia para o MEI fazer a declaração anual de faturamento referente ao ano passado sem pagamento de multa, tá, Gino? Então, amanhã, lá no Sebrae, pode procurar o Sebrae para fazer? Pode ser. Lá no Sebrae, a pessoa leva o CNPJ e leva o valor que ela faturou no ano passado. Que tem um limite, né, para ser MEI, né? Fazer. Ela tem um limite, né, Gilmar? É 81 mil, exatamente. Passou daí, já passa para microempresas, exatamente. Ela vai ser desenquadrada do empreendedor individual e passa a se tornar ME, microempresa. Aí muda um pouquinho o formato, parte tributária, etc. Tem que mexer mais no bolso. Mas também tem a possibilidade de você faturar mais. Tá ganhando mais, exatamente. Eu queria pagar 1 milhão de imposto. Exatamente. Porque a pessoa, ela na microempresa, ela pode faturar até 360 mil ao ano. Então o valor aí, ele quintuplica praticamente. Então isso fica bem interessante também. Gilmar então, Rossetto. Podem. Maravilha, muito obrigado pela participação aqui no Giro Notícias, 12h53. Sucesso nas palestras e uma parceria que está dando certo, né? Sebrae, Giro Notícias, Rádio Hora, Jornal da Hora com Arthur Mário, sempre divulgando, incentivando as coisas boas para o crescimento da nossa economia, né, Gilmar? Certo, Gino. Obrigado pela participação aí ao espaço do Sebrae aí, na Rádio Hora. Obrigado a todos os ouvintes aí e até uma próxima. Um abraço, Gilmar. 12h54, vamos com o nosso intervalo comercial e voltamos já girando aí pelo Brasil com mais informações para você, ouvinte Rádio Hora. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h56, 12h56. Ao tentar sacar dinheiro em uma agência bancária, a mulher toma um choque no caixa eletrônico e desmaia. A vítima, ela não percebeu que o equipamento estava descascado e encostou no caixa eletrônico dessa instituição bancária, num caixa eletrônico 24 horas. Fica localizado em supermercados, farmácias, postos de gasolina. E essa mulher de 49 anos tentou fazer o saque em um dos caixas instalados na Rede Comper no último domingo. Ao colocar o cartão na máquina, ela tomou um choque e desmaiou. A filha da dona, Aline Almeida Chagas, explicou que a mãe dela tem pressão alta, é hipertensa, e devido ao choque muito forte, a pressão subiu e causou aí o desmaio dessa senhora. Então realmente perigoso, complicado, tem que tomar cuidado. Até poste
Às vezes tem um fio ali, um descascado e fica complicado. Segundo dia sem imposto, tem bebida barata e mostra que cliente não liga para a nota. Estão agora trabalhando em vários lugares do Brasil, combustível e vários outros produtos para ter a redução do imposto, vendendo realmente sem o imposto, que fica bem mais barato e a pessoa passa a ter noção de quanto ela paga de imposto. São 12 horas e 58 minutos. Maçã é vendida a preço de custo e a cotação do café volta a subir. O milho também está mais caro, para a alegria dos produtores. A informação é de Humberto Ferretti. O preço da maçã voltou a cair, apontam dados do CPEA. Produtores de Santa Catarina colhem as últimas unidades da Fuji, com qualidade abaixo do ideal. Como tem pressa para encerrar os trabalhos, muitos praticamente queimam as frutas no mercado só para poderem cobrir a despesa. Com isso, o tombo no preço chegou a 13% na semana passada e a caixa foi vendida a R$ 28. Já o mercado do café arábica deu sinais de reação para alívio do produtor. Com a colheita em ritmo lento e a alta nos valores dos contratos futuros, a saca é vendida acima dos R$ 400, algo que não acontecia há mais de 2 meses. Ainda sobre os trabalhos no campo, o clima mais fresco atrasou a maturação dos grãos, sem falar que a chuva dificulta a entrada nos cafezais do pessoal que faz a colheita. E o preço do milho subiu 5% no começo da semana e 10% em maio, no Mato Grosso do Sul. Balanço da FamaSul aponta que o valor da saca está acima dos R$ 26, tudo porque a demanda cresceu e o dólar se valorizou. Apesar disso, o preço ainda é R$ 7 menor que o praticado um ano atrás. Talvez porque a safra de milho no estado, de 9,5 milhões de toneladas, será maior. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. Nós estamos em cima da hora, 1h, mas vamos aqui só ouvir o Humberto Ferretti também falar da crise da Venezuela, que tem inflação de 130.000%, de acordo com o Banco Central lá da Venezuela, só para encerrar o giro de hoje. Em crise política e econômica, a Venezuela fecha 2018 com inflação de 130.000%. Os números oficiais aparecem em relatório divulgado pelo Banco Central do país. O documento mostra também que a economia da Venezuela encolheu quase 50% de 2013 para cá. O impacto da crise ainda pode ser sentido onde o país é mais forte e mais arrecada: a produção de petróleo. Em uma década, a oferta diária caiu de 3 para 1 milhão de barris. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional projetou que a Venezuela fechará 2019 com uma inflação de 10 milhões% e que praticamente metade da população ficará desempregada. Para se ter uma ideia, no começo dos anos 90, quando o Brasil também viveu uma grave crise, a inflação aqui foi de, entre aspas, apenas 2.000%. O suficiente para que supermercados remarcassem os preços mais de uma vez durante o dia e para que vários deles fossem saqueados. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. Ok, Humberto Ferretti, muito obrigado pelas informações. Agora 13 horas, chegamos ao final de mais uma edição do Giro Notícias aqui pela Rádio Hora, com o comando técnico de Ronei Júnior, operador de vídeo Márcio Pena, produção de Felipe Gotardo, Marcelo Nunes e Alex Nantes, a direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e a apresentação minha, Gino Rondon. Agradeço a todos em nome desta equipe maravilhosa, comprometida com jornalismo sério e de credibilidade. Amanhã, 7 horas, Arthur Mário e o Jornal da Hora aqui na Rádio Hora. E eu volto às 12 com mais uma edição do Giro Notícias. Na sequência, aqui na Rádio Hora, Vivian Krajewski comandando a tarde. Vambora, né, Ronei?
Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias.